Quando o padre perguntou quem entrega esta noiva, o silêncio foi tão pesado que até as velas tremeram. Eu estava ali, parada na entrada da igreja Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, segurando um buquê de lírios brancos que minha avó tinha escolhido antes de morrer. Ela sempre dizia que lírios representam dignidade. Naquele momento, dignidade era tudo que me restava. As pessoas viraram para trás, esperando ver meu pai surgir pela porta lateral. Ele não apareceu. Porque 3 dias antes do meu casamento, ele me ligou e disse 5 palavras que nunca vão sair da minha cabeça. Não posso fazer isso, Marina. Não foi um acidente de carro, não foi uma emergência médica, foi uma escolha. A escolha dele foi acreditar na mulher que dormia ao lado dele há 8 anos, em vez de acreditar na filha que ele criou sozinho por 10. Minha madrasta, Sílvia, tinha plantado na cabeça dele que eu estava fazendo tudo aquilo para ofuscar o casamento da Júlia, a filha dela, que ia se casar dali a 6 meses. Como se 2 mulheres não pudessem ser felizes no mesmo ano. Como se amor fosse uma competição com troféu e pódio. Eu tinha 11 anos quando minha mãe morreu. Câncer de mama. Agressivo, rápido, sem piedade. Lembro do último dia dela no hospital. Ela segurou minha mão e disse: Marina, você vai precisar ser forte. Não pela dor, mas pelo que vem depois da dor. Na época, achei que ela estava falando da saudade. Hoje sei que ela estava falando do meu pai. Ele desmoronou. Parou de trabalhar direito, parou de comer direito, parou de viver direito. Eu, com 11 anos, aprendi a fazer arroz, feijão e a assinar minha própria agenda escolar. Aos 12, eu lembrava ele de pagar as contas. Aos 13, eu já sabia que tinha perdido os 2. Um estava enterrado no cemitério do Bonfim. O outro estava enterrado em si mesmo. Sílvia apareceu quando eu tinha 14 anos. Conheceram-se numa festa de fim de ano da empresa onde papai trabalhava, uma construtora grande aqui de Minas. Ela era gerente de recursos humanos. Cabelo sempre preso, unhas sempre feitas, sorriso sempre medido. Trazia marmitas para ele no escritório. Mandava mensagens perguntando se ele tinha almoçado. No começo, achei que fosse gentileza. Depois percebi que era estratégia. 6 meses depois, ela estava morando lá em casa. Trouxe a Júlia junto. Uma menina de 13 anos, quieta, educada, que nunca olhava nos meus olhos. Sílvia reformou a casa inteira. Tirou as cortinas que minha mãe tinha costurado. Trocou os móveis da sala. Colocou quadros novos, plantas novas, vida nova. Como se apagasse a mulher que tinha vivido ali antes. Eu reclamei uma vez. Papai me olhou cansado e disse: Marina, a gente precisa seguir em frente. Seguir em frente, para ele, significava esquecer. Para mim, significava trair. As comparações começaram devagar. A Júlia tirou 9 em matemática, Marina. Você não quer tentar estudar mais? A Júlia me ajudou a fazer o jantar hoje. Você podia aprender com ela. Seu pai disse que a Júlia quer fazer direito. É uma carreira estável, né? Você ainda pensa em fazer artes? Que arriscado. Sílvia nunca gritava, nunca ofendia. Ela apenas plantava dúvidas, como quem planta ervas daninhas num jardim. E papai? Papai regava. Ele começou a perder meus jogos de vôlei da escola. Esqueceu da minha formatura do ensino médio. Quando passei no vestibular para design gráfico na UFMG, ele mal parabenizou. Mas quando Júlia passou em direito na PUC Minas, ele deu uma festa. Convidou a família inteira. Postou no Facebook. Sorriu mais naquele dia do que tinha sorrido em anos. Saí de casa aos 18. Não por briga, por sufocamento. Aluguei um quartinho minúsculo na Savassi com outras 2 meninas. Dormia num colchão no chão e dividia um banheiro com 5 pessoas. Mas era meu. Trabalhei em tudo. Fiz freela de design, vendi arte em feira, dei aula de pintura para crianças. Cada real que entrava era uma prova de que eu conseguia existir sem depender de quem não me valorizava. A faculdade foi dura, não pela matéria, mas pela solidão. Enquanto meus colegas postavam fotos com a família em churrascos de domingo, eu postava pôr do sol da janela do meu quarto. Enquanto eles reclamavam de mesada atrasada, eu comemorava quando conseguia pagar aluguel e luz no mesmo mês. Mas eu não desisti.
Minha mãe tinha me ensinado a ser forte. E eu ia provar que ela não tinha desperdiçado aquelas palavras. No terceiro ano da faculdade, conheci o Rafael num projeto de extensão. Ele era de engenharia civil, mas estava ajudando a fazer o design de uma ponte educacional para crianças carentes. Era engraçado, intenso, e tinha um jeito de olhar para mim que fazia eu me sentir vista de verdade. Começamos a namorar devagar. Café antes da aula, caminhada na Lagoa da Pampulha, conversas até 3 da manhã sobre sonhos impossíveis. Ele sabia da minha história, sabia que meu pai tinha me abandonado emocionalmente. E nunca julgou. Só segurou minha mão e disse: "Você não precisa de aprovação dele, Marina. Você só precisa da sua." 3 anos depois, ele me pediu em casamento. Foi simples. Um piquenique no parque municipal, um anel que ele tinha guardado grana por meses e a pergunta mais sincera que alguém já me fez: "Você quer construir uma vida comigo?" Eu disse sim, chorando. Não de tristeza, de alívio, porque finalmente alguém tinha me escolhido. Liguei para papai no dia seguinte para contar. Ele ficou em silêncio por uns 5 segundos, depois disse: "Que bom, filha, parabéns." Sem emoção, sem empolgação, como quem recebe notícia de que a conta de luz veio mais barata. Tentei não ligar, mas doeu. Claro que doeu. Comecei a organizar o casamento. Pequeno, intimista, só família e amigos próximos. Chamei papai para me acompanhar até o altar. Ele disse que sim, mas a voz dele era estranha, distante, como se estivesse concordando com algo que não queria fazer. Uma semana antes do casamento, Júlia anunciou o noivado dela. Postou foto no Instagram com um anel gigante, legenda enorme, #futura noiva. Silvia ligou no mesmo dia. "Marina, a Júlia está tão feliz. Ela quer casar em junho do ano que vem. Você não acha que está roubando um pouco do momento dela? Casando agora em dezembro?" Fiquei muda. Roubando o momento? "Silvia, eu marquei meu casamento há 8 meses. Eu sei, querida, mas você entende como funciona, né? A Júlia sempre sonhou com um casamento grande. Você está fazendo algo pequeno. Não ia fazer diferença adiar uns meses, ia? Não vou adiar meu casamento, Silvia. Tudo bem, tudo bem. Só acho que seu pai está dividido. Ele não quer que você sinta que ele está escolhendo, mas... Mas o quê?" Silêncio. Depois, a bomba. "Mas a Júlia chorou ontem. Disse que sente que ninguém liga para o casamento dela. Seu pai ficou muito abalado." Desliguei. Não porque estava com raiva, mas porque finalmente entendi. Silvia não queria que eu adiasse. Ela queria que eu desistisse. 2 dias depois, papai me ligou. "Marina, a gente precisa conversar." Eu já sabia, mas perguntei mesmo assim. "Sobre o quê, pai?" "Sobre o casamento." Eu acho que não vou conseguir ir." O mundo parou. "Como assim não vai conseguir?" "A Júlia não está bem. Ela está muito sensível com esse negócio do noivado e você vai faltar no meu casamento por causa do noivado de outra pessoa?" "Ela não é outra pessoa, Marina. Ela é minha enteada. Ela mora comigo. Eu tenho responsabilidade." "E eu?" gritei. "Eu sou o quê? Eu sou sua filha, pai. Sua filha de sangue. A filha que a mãe morreu e deixou com você. E você vai me abandonar de novo?" Silêncio longo. Pesado. "Não é abandono, Marina." "Então é o quê?" "É complicado. Complicado." Repeti a palavra devagar, deixando o veneno escorrer. "Tudo é complicado com você, né, pai? Foi complicado comparecer na minha formatura. Foi complicado me ligar no meu aniversário. Foi complicado perguntar como eu estava pagando aluguel quando saí de casa." "Marina, não. Não quero ouvir desculpa. Eu só quero saber uma coisa. Você vai estar lá sábado ou não?" Outro silêncio. Então, a sentença final. "Não posso fazer isso, Marina." Desliguei e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que minha mãe morreu. Rafael me abraçou a noite inteira. Não disse nada. Só me segurou, porque não tinha o que dizer. Na sexta-feira, véspera do casamento, recebi uma mensagem de Júlia. "Marina, eu não sabia que ele não ia. Desculpa." Não respondi.
porque não era culpa dela. Nunca foi. A culpa era dele. E da mulher que ele deixou controlar nossas vidas. Sábado chegou. Acordei cedo. Fui ao salão. Fiz cabelo, maquiagem, unhas. Fingi que estava tudo bem. Vesti o vestido. Branco simples, nada ostentoso, do jeito que eu sempre quis. Cheguei na igreja. As pessoas estavam lá, amigas da faculdade, colegas de trabalho, a família do Rafael. Meu lado da igreja? Tinham 7 pessoas. 3 primas distantes, 2 amigas da minha mãe que mantive contato e 2 colegas de trampo. 7 pessoas. Para representar 27 anos de vida. Respirei fundo. O Rafael estava no altar. Lindo, nervoso, sorrindo. A música começou. Aquela clássica de casamento que todo mundo usa. Comecei a caminhar. Sozinha. Cada passo doía. Não por causa do sapato, mas porque eu sentia o peso de cada ausência, cada aniversário que ele perdeu, cada conquista que ele ignorou, cada vez que ele escolheu a paz dele em vez da presença dele. Cheguei no altar. Rafael estava chorando. Segurou minhas mãos. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Ele sussurrou. Quase desmoronei. Mas segurei. O padre começou a cerimônia. Falou de amor, compromisso, parceria. Quando chegou na parte "Quem entrega esta noiva?", ele pausou. Olhou para mim. Eu assenti. Eu me entrego, disse alto, para todo mundo ouvir. Eu me entrego porque aprendi que ninguém tem o direito de me entregar a não ser eu mesma. As pessoas aplaudiram. Algumas choraram. O Rafael apertou minha mão. Casamos, trocamos alianças. Nos beijamos. E foi lindo. Mas a dor? A dor não foi embora. Porque tem ferida que não cicatriza com beijo. Tem ferida que precisa de justiça. A justiça veio 3 anos depois. Não planejei. A vida que trouxe. Meu escritório de design tinha crescido. Comecei sozinha. Depois contratei 2 estagiários. Depois mais 3 designers. Em 3 anos, a gente era uma equipe de 12 pessoas. Criávamos identidade visual para empresas, fazíamos branding, campanhas publicitárias. A gente era bom, muito bom. Ganhamos prêmios regionais, depois nacionais. Um dia, recebo uma ligação. Marina Carvalho? Sim. Aqui é da RC Construtora. A gente está fazendo um rebranding completo da empresa e gostaríamos de um orçamento. RC Construtora. A empresa do meu pai. Eu ri. Tipo aquela risada nervosa que você dá quando o universo faz piada com você. Claro, manda o briefing que eu analiso. Marquei reunião. Não avisei que era eu. Só marquei como sócia fundadora. Cheguei na empresa. Mesmas paredes. Mesmo cheiro de concreto e café. Mesma recepção onde eu costumava esperar papai quando era criança. A recepcionista me levou para a sala de reuniões. Lá dentro, 3 diretores. E meu pai. Ele me viu e congelou. Ficou branco. Levantou devagar, como se estivesse vendo um fantasma. Marina? Oi, pai. Prazer. Sou a dona da MC Design. Vocês me chamaram para apresentar proposta de rebranding. Silêncio constrangedor. Um dos diretores, sem entender nada, disse: Você é filha do Antônio? Sou. Mas isso não vai interferir no trabalho. Eu sou profissional. Apresentei o projeto. Demorei 40 minutos. Mostrei análise de mercado, proposta visual, estratégia de comunicação, cronograma, valores. Destruí a concorrência. Quando terminei, os diretores estavam babando. É exatamente o que a gente precisa, um deles disse. Quanto tempo você precisa? 6 meses para a entrega completa. Fechado. Olhei para o meu pai. Ele estava pálido. Olhos vermelhos, mãos tremendo. Pai, você assina o contrato como gestor da área ou preciso falar com alguém acima? Ele engoliu seco. Eu assino. Assinamos. Apertei a mão de todo mundo. Profissional, fria, perfeita. Quando ia saindo, meu pai me chamou. Marina, espera. Parei. Não virei. Só parei. Eu não sabia que você tinha crescido tanto. Você não sabia porque nunca perguntou. Eu queria conversar, explicar. Explicar o quê, pai?
Por que você não foi no meu casamento? Por que você sumiu da minha vida? Por que você escolheu agradar uma mulher que não é minha mãe em vez de amar a filha que você já tinha? Ele não respondeu. Não precisa explicar. Eu entendi faz tempo. Virei. Olhei nos olhos dele. Agora você vai pagar a minha empresa. Vai ver meu nome nos contratos. Vai ter que aprovar cada arte que eu criar. E vai lembrar todos os dias da filha que você abandonou. Saí. Não chorei. Não olhei para trás. Só saí. Nos 6 meses seguintes, trabalhei no projeto. Entreguei cada peça com perfeição cirúrgica. Logo novo. Papelaria, site, campanha de mídia social. Tudo impecável. Toda reunião de aprovação, ele estava lá, calado, observando, sofrendo. Até que na última reunião de entrega final, ele pediu para falar comigo a sós. Não tenho nada para falar com você, pai. Por favor, Marina, 5 minutos. Suspirei. Tá bom. 5 minutos. Ficamos sozinhos na sala. Ele sentou. Passou a mão no rosto. Eu errei. Eu sei. Eu fui covarde. Eu sei. Eu deixei a Silvia manipular minha cabeça. Ela colocava a Júlia contra mim sempre que eu tentava defender você. Dizia que eu amava mais você do que a família nova. Eu tinha medo de perder tudo de novo. E você perdeu, pai. Só que perdeu eu. Ele começou a chorar. Tipo aquele choro feio de soluço, de arrependimento. Eu vi as fotos do seu casamento, você sozinha, andando sozinha, e eu morri por dentro. Mas não o suficiente para aparecer, né? Eu fui, Marina. Fiquei no estacionamento da igreja. Fiquei lá dentro do carro, travado, ouvindo a música, mas não consegui entrar. Porque a Silvia não deixou? Porque eu não deixei. Eu tive medo. Medo de você me odiar. Medo de estragar seu dia. Medo de admitir que eu tinha falhado como pai. E você falhou. Deixei a frase pesar. Ele chorou mais. Eu sei que não mereço, Marina, mas eu quero tentar de novo. Eu terminei com a Silvia. Gelei. O quê? Terminei faz 4 meses. A Júlia é maior de idade, tá morando sozinha. Não tinha mais motivo para continuar. Eu estava vivendo uma mentira só para não ficar sozinho. Não sabia o que sentir. Raiva, pena, alívio. E você acha que isso muda alguma coisa? Não, mas é um começo. Eu quero conhecer a mulher que você virou, Marina. Não a menina que eu abandonei. A mulher forte, independente, vitoriosa que está sentada na minha frente agora. Respirei fundo. Você tem razão em uma coisa. Você não merece. Ele baixou a cabeça. Mas... Ele olhou. Mas eu não quero carregar ódio pelo resto da vida. Então eu vou te dar uma chance. Você estraga, acabou. Ele acenou desesperadamente. Eu prometo. Eu juro. Não jura. Só aparece. Domingo, almoço, na minha casa, 12:00. Eu vou estar lá. E pai? Sim. Se você me abandonar de novo, eu te apago de vez, sem volta. Ele entendeu. No domingo ele apareceu. Pontualmente. Com flores, nervoso, travado. Conheceu o Rafael direito. Comeu a comida que eu fiz. Elogiou a casa que eu comprei. Pediu desculpas umas 15 vezes. Não foi perfeito, mas foi honesto. E talvez honestidade seja o que a gente mais precisa depois de anos de mentira. Hoje, 4 anos depois, a gente tem uma relação. Não é de pai e filha de filme, mas é real. Ele vai nos almoços de domingo, me liga uma vez por semana, pergunta do trabalho, acompanha as conquistas, está tentando, e eu estou deixando. Porque aprendi uma coisa: perdoar não é apagar a dor. É escolher não deixar ela te controlar. Minha empresa hoje tem 23 funcionários. Faturamos 7 dígitos por ano. Ganhamos 2 prêmios internacionais. E eu? Eu tenho uma casa, um casamento sólido, uma carreira que eu construí sozinha e uma história que ninguém pode me tirar. Naquela manhã, quando caminhei sozinha até o altar, achei que estava perdendo algo. Hoje sei que estava ganhando. Porque no momento em que você percebe que não precisa de ninguém para validar sua existência, você se torna imparável. E quando te perguntarem quem te entregou, você vai poder dizer: eu mesma.
e vai ser a verdade mais poderosa que você já vai pronunciar.